Prima e eu faço engenharia de materiais na Unesp. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Paula, eu faço engenharia biomédica no Inatel e hoje eu trabalho dentro da área de engenharia de desenvolvimento na Medical, na John. Boa noite, gente. Eu sou a Giovana, eu faço farmácia na USP da Capital e hoje na Johnson Johnson eu trabalho em farmacovigilância com o time da Consumer, também atrelado à pesquisa e desenvolvimento. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Renata, eu faço administração na UF, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou na Janssen, na área de projetos, e é isso. Oi, pessoal, eu sou a Marcela Luara, boa noite. Eu trabalho na Consumer, na área de vendas, com trade marketing, que faz a ponte aí entre a Johnson's e os lugares que recebem os nossos produtos para colocar à venda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie, eu faço farmácia no Mackenzie e atualmente estou fazendo estágio na Janssen, na parte de marketing de medicamentos oncológicos. Bom, gente, eu sou a Jéssica, faço farmácia bioquímica na USP de Ribeirão Preto e agora estou fazendo estágio na área de qualidade pós-mercado na Janssen. E acho que a gente agora pode começar falando, né, das dúvidas que vocês mandaram anteriormente. Que você tem aí o primeiro ponto que a gente teria que falar. Quem gostaria de começar? Meninas, não sei se vale, talvez, assim, não sei se o pessoal sabe, por exemplo, que a Johnson é dividida em três empresas, né? Tem 3 divisões. Eu sou da Consumer, por exemplo, que é onde tem todos os produtos de fato, tipo Johnson's Baby, Neutrogena, Neostrata. E aí tem as 2 outras divisões, que é a Medical e a Janssen. E aí as meninas que são dessas divisões podem até falar um pouquinho mais, só para o pessoal saber aí que a Johnson's não é só uma coisa só, né? Tem essas 3 partes. Eu acho que eu posso falar um pouco da Janssen, que é onde eu estou. Então, a Janssen é a farmacêutica da Johnson Johnson. Agora está sendo bem conhecida por causa da vacina. Então, mas normalmente, só para vocês saberem, a Janssen só faz medicamentos, por exemplo, não faz medicamentos genéricos, só faz medicamentos para doenças muito raras, muito perigosas até. Então, essa farmacêutica, a Janssen. E sobre a Medical aqui, ela trabalha com agulhas e suturas, então a produção, fabricação, distribuição e venda, né, de agulhas e suturas, tanto desde o arame até o final da produção da sutura. Uma informação bacana também é que atualmente a Johnson é a maior companhia, né, da área da saúde do mundo inteiro. Então, juntando esses 3 pilares, tanto farmacêutica, consumer e medical, ela se torna a maior companhia de saúde do mundo. Então, uma informação bacana aí de compartilhar. É legal também complementar o que a Stephanie falou, né? A Janssen, ela tem um portfólio muito rico aí de produtos, em alguns casos de doenças raras, mas existem outros tipos de doença, como autoimunes, por exemplo. Existem diversas unidades de negócios, né, dentro da Janssen, e é legal falar que ela é um do mercado que mais cresce aqui no Brasil. Então, entre as farmacêuticas, né, de acordo com algumas análises de mercado, ela está em 3º lugar, e é a empresa que vem mais crescendo em termos de portfólio na questão do non-retail, que são produtos um pouco que você não encontra em farmácia, por exemplo, são um pouco mais complexos de encontrar, geralmente você encontra mais na unidade SUS e alguns convênios particulares, que são medicamentos um pouco mais caros. E a ideia aqui da live, né, é a gente trazer um pouco da visão da empresa, né, como as meninas proporam para a gente falar sobre o mundo da mulher aqui, né, no mundo corporativo. É interessante a gente iniciar a live falando que a Johnson no geral, está no 3º ano consecutivo como uma das melhores empresas para trabalhar em relação às mulheres. E aí a ideia é que a gente compartilhar um pouco, né, das nossas experiências, como é o nosso dia a dia, contar do nosso time. E o mais engraçado é que antes disso, né, a gente se alinhou e todas nós praticamente temos a mesma situação, que praticamente todos os times aqui são compostos quase 100% de mulheres. Então, já é uma análise bem legal para a gente iniciar aí essa live.
Eu sei que a Dani e a Aline prepararam algumas perguntas também, então eu não sei como vocês preferem. Podem até comentar aqui com a gente se vocês preferem fazendo perguntas ou se as meninas vão guiando, para a gente ter uma noção de como a gente vai fazer a live. Como que vocês preferem? Eu acho que vocês podem. Acho que vocês têm as perguntas aí, né? Se vocês quiserem ir conversando, aí acredito que as meninas também, o pessoal que está assistindo, pode ir surgindo algumas dúvidas no meio, então algumas outras perguntas apareçam nas entrelinhas aí do meio. Aí acho que vocês podem ir respondendo junto. Não, perfeito. Eu tô aqui. Se quiser, meninas, eu tô aqui com as perguntas e aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, então, gente, o primeiro ponto que as meninas passaram pra gente é sobre a autonomia dentro da empresa, de como funciona, em questão de hierarquia e tudo mais. Acho que vou começar falando, já que eu já tô com a palavra. Todo mundo que tá aqui é estagiário, tá? E é bem legal que na Johnson eles já atribuem bastante responsabilidade para os estagiários. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com farmacovigilância, que lida com os eventos adversos de pós-venda, quando é o caso, lógico. Então, como estagiária, acabei de entrar, entrei em fevereiro na Johnson, e já sou responsável por treinamentos que atendem a empresa inteira, tanto consumer quanto Janssen. E responsabilidades no sentido de América Latina mesmo. Então, lógico que tem sim uma hierarquia, né? Tanto sistemas globais, tanto locais e regionais, mas eles dão bastante autonomia para a gente fazer o trabalho da nossa melhor forma e também trazer melhorias para a empresa, trazer melhorias para os próprios processos. A Johnson é uma empresa que preza muito pelo protagonismo, acho que todos nós podemos falar disso aqui, acho que no nosso processo seletivo eles trouxeram bastante isso de autonomia, né? Então, tem sim, lógico, uma hierarquia, a gente responde para alguém, mas eles estão sempre mostrando para a gente quanto é importante que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma, da maneira mais bem feita, e que a gente tem que se responsabilizar também pelas coisas, pelos nossos possíveis erros e tentar melhorar sempre. A gente sempre tem bastante conversa sobre feedback. Eu acho que se as meninas quiserem complementar sobre isso também. Pode falar. Opa. Pode falar, Andressa. Eu só queria adicionar um exemplo, né, comigo. Assim que eu cheguei no meu estágio, eu não foi apresentado exatamente qual seria o meu escopo. Obviamente, eles, claro, me deram um guia, porque eu ainda estava me localizando na empresa, mas eu pude muito escrever as minhas metas, o que eu queria desenvolver nesse ano, o que eu queria fazer, o projeto que eu queria, né, seguir. Então, acho que é muito legal isso, eles já não chegarem com talvez um plano pronto para você, já escrito, dizendo tudo que você vai fazer naquele ano planejado. Você constrói esse planejamento junto com a empresa, com o seu gestor. Então, eu acho isso bem legal. Afora ter um projeto que você cuida. E dando um exemplo que a Gi falou também, tem algumas reuniões que eu entro e eu sou a representante de Latam naquela região, naquela reunião. Então, eu acho que é bem legal essa autonomia que a gente tem de poder representar mesmo, não é café com leite e é bem expor você e tentar fazer com que você se desenvolva ao máximo o seu potencial. Sim, complementando a Andressa, né, isso é uma coisa muito legal da companhia, não tem muito essa questão de gênero, sendo você homem ou mulher, a oportunidade é a mesma, tanto que a gente tem várias diretoras na empresa, que é algo incrível. Outro ponto também é que a gestão na Johnson, pelo menos a experiência que eu estou tendo, é muito boa. Os gestores dão muito espaço para você se desenvolver, crescer, e isso é algo muito legal. Então, assim, além do seu escopo de trabalho, você pode se envolver em diversas outras atividades, né? Existem alguns projetos de assignment que a gente vem falando bastante também, que é você justamente pegar um projeto de uma outra área que você se identifique. Dentro da sua área, você pode ter livre arbítrio para conversar com a sua gestora sobre o que você quer desenvolver ou não, e eles te ajudam muito nisso, sabe? Por exemplo, você quer desenvolver comunicação, então eu vou estimular você a assumir uma reunião, algo do tipo, ou eu quero liderança, então você vai assumir liderança de tal projeto. Isso é algo muito legal, assim, que eu percebo das pessoas que eu converso também. E aí, falando dessa questão de projetos além, né,
existe alguns grupos que chamam R&D na Johnson, que são grupos que têm algumas lutas sociais. Por exemplo, a gente tem do o Afro, se não me engano, é Afro Soul, né? O nome do projeto. Sou afro. Exato, contrário. A gente tem o da mulher também, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem o dos estagiários. Então, isso é muito legal que a gente, dentro da empresa, também tem alguns treinamentos de como a gente olhar esses grupos, sabe? Para a gente perder esses preconceitos que, infelizmente, existem na sociedade. Então, eu vou até compartilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu peguei um print, tá, gente? Não é nada muito profissional, mas essa é a carinha do... Vocês já conseguem ver minha tela? Ainda não, Rê. Ainda não. Ainda não? Agora sim, foi. Então, essa aqui é a carinha do projeto do ERG, né, da Johnson, que é Women's Leadership and Inclusion. Então, qual que é o intuito, né? Eles já existem há 25 anos e é um grupo engajado na construção de uma Johnson Johnson cada vez com mais equidade de gênero, né? Diálogo e oportunidade para as nossas colaboradoras e a sociedade em que vivemos. É legal que nesses grupos existem várias rodas de conversa, então todo mundo pode participar, homem, mulher, estagiário, sei lá, diretor, enfim, não tem essa questão de hierarquia. E é muito legal que todo mundo constrói, sabe? E eu acho isso muito interessante na empresa, porque isso desmistifica aquela questão que, você é mulher, você não pode estar na liderança. Como eu falei anteriormente, é o contrário, a gente tem muitas mulheres exemplo dentro da companhia. Outros pontos também, outras ações legais de trazer, como eu falei também no início, é que a gente está considerado pelo 3º ano, né, no ranking de GPDW Mulher, que é uma das empresas melhores para as mulheres trabalharem no mercado de trabalho. Isso é muito bacana também. E outras ações que a empresa tem, por exemplo, essa STEAM 2D, que é um programa novo, pelo que eu entendi aqui. É um programa de férias onde as mulheres podem trabalhar dentro da área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, manufatura e design dentro da empresa. Esse programa ele tem uma duração de 4 semanas e ele é voltado só para mulher. Então, é mais um incentivo da empresa para a gente atrair cada vez mais o público feminino para os negócios. É um ponto bem legal a se compartilhar. E assim, gente, esses grupos de diversidade, né, que o pessoal fala, a gente não gosta de falar que é grupo de minoria, né, porque não é minoria, são maiorias minorizadas, né, como os diretores sempre falam. E eles têm iniciativas, assim, super tops. Eu lembro que esse WLI, que é o grupo das mulheres, fez uma série de palestras com a Ellen Pompeo, com a Nicole Kidman, tipo, umas mulheres, assim, que você fala, meu Deus, eu tô vendo essa mulher falando comigo aqui. Então, assim, são grupos que realmente buscam essa iniciativa, buscam trazer pra gente e, de fato, passar isso não só pra gente que é estagiário, tipo, você precisa aprender isso, não, mas para todos os níveis da companhia, passar esses aprendizados e como que a gente precisa estar alinhado com essas questões, né, no dia a dia, assim, não é só... Até os diretores, assim, grandes, enfim, regionais, globais, às vezes participam, então é super bacana e realmente são iniciativas muito válidas e que são ativas na organização, né? Sim. Uhum. E não sei se já posso... desculpa. Fica à vontade, não, fica à vontade. Não, eu ia falar da pergunta do chat que a Tati colocou aqui sobre a atuação e que área a empresa contrata. Acho que vocês podem até falar melhor do que eu, né? Mas um exemplo, no meu time tem uma pessoa de inteligência de vendas que faz relações internacionais, tipo assim, totalmente nada a ver, entre aspas, né? Exato. Então, a minha chefe, ela é veterinária e ela está na área de projetos. Então, assim, não tem isso. Não tem muito isso de você faz isso e vai trabalhar só isso. Independente da sua formação, você pode se inscrever e se você tiver um fit lá com a vaga, tipo, aí você tem a oportunidade. Sim. Exato. Eu não sei os outros... pode falar, Gi. Não, eu só ia complementar com o que nem que a Rê tinha falado. É muito e você mesmo, Andressa, vai muito do seu protagonismo, da sua vontade de seguir aquela área, sabe? Então, você entra... A faculdade é o primeiro passo, né, para você entrar ali como estagiário ou como efetivo, enfim, o caminho que fizer mais sentido para você. Mas que nem as meninas comentaram, o seu plano de carreira, ele é seu, a empresa te dá todo o suporte para você montar, mas é você que monta. E aí não esperem também que alguém vai fazer isso por vocês, tá? É porque é uma empresa que está prezando pelo que você quer fazer. Também ninguém vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você não quer. E que nem a Rê falou, você tem assignments em times diferentes, você tem
vários projetos que você não precisa, você pode estar na sua área ali fazendo outras coisas, tanto nos grupos de afinidade, que as meninas acabaram de comentar, quanto nas outras áreas mesmo, e ali fica bem livre para você ver o que faz mais sentido com você, e aí você alinha com o gestor. E até complementando com o que a gente falou, por exemplo, você está numa área e você talvez esteja interessado em outra área. Primeiro, acho que a Johnson tem uma cultura muito grande de fazer one-on-one, que a gente chama. Então, entra em contato com outra pessoa, é outra pessoa de uma área completamente diferente. É só falar, viu, a gente pode marcar um horário, uma horinha só para a gente poder conversar. E eles são super abertos com isso. Eu nunca vi alguém falando, não, acho que agora estou muito ocupada. Nunca, eu sempre fui muito bem recebida nesse aspecto. E também, se você está interessada em outra área, você tem essa liberdade de poder entrar em contato com a outra área e falar, posso fazer um projeto? Ou nesse mesmo one-on-one, a pessoa pode falar, viu, acho que a gente está começando a fazer um projeto, se você quiser, entre em contato com o seu gestor, eu entro com o meu e a gente pode fazer algum tipo de conversa, você começa a participar nessa área. Então, a Johnson é bem aberta nessa parte de, como que nem a Di falou, faz sua carreira, busca, o gestor sempre está te apoiando para você fazer o que você gosta e o que você quer. Talvez não seja o que você tinha planejado no início, mas acho que faz parte, né? Você conhecer outras áreas. E mais a Johnson, que é uma empresa, tipo, enorme, que às vezes falam, nossa, tem área para isso, tem área para isso, que você nunca nem tinha imaginado. Então, é muito incrível essa parte de conexões. Na verdade, eu acho que esse é um dos valores mais fortes da companhia, né? Quanto mais você se conectar com as pessoas, mais você ganha visibilidade, mais você entende o negócio em si. Então, acho que é algo que eles valorizam muito dentro da companhia. Teve uma pergunta aqui, perguntando sobre o processo seletivo. Como que funcionou e o que vocês acreditam que fez a diferença para estarem dentro da empresa? Alguém quer responder? Eu posso falar um pouquinho. Vai lá. O processo seletivo, as etapas basicamente se repetem ao longo dos processos, né? Então, não necessariamente vão ser todas essas etapas, mas provavelmente os próximos, eu vou falar como foi o meu. Então, o processo seletivo, ele começa com um questionário em relação ao seu fit cultural, então são perguntas assim que visam ver o seu comportamento diante de algumas situações para traçar um perfil seu, para ver se aquele perfil tem a ver com os valores ali da empresa. Depois disso, teve uma vídeo entrevista, onde tinha que falar um pouco sobre você, então, tipo, se apresentando e falando alguma coisa que você tenha sido protagonista. Então, ali, como vocês podem ver, né, já no processo seletivo, eles estão buscando pessoas que têm esse protagonismo já por si só, né, então, que queira mostrar isso. Então, tinha que contar uma situação que você tinha sido protagonista e depois trazer alguma ideia ali de inovação para algum produto. Depois disso, foi uma dinâmica em grupo, para ver, né, como você se interagia ali com o pessoal, com outras pessoas que estavam concorrendo também, e discutir ali um case. E depois, uma entrevista com o gestor da área. Então, você inicialmente lá já tinha escolhido 2 áreas ou 3 áreas que você tinha mais afinidade, que faria mais sentido, e aí eles iam te direcionando. E aí a última entrevista com o gestor, e aí você é contratado. Comigo foi assim, acredito que das meninas foi mais ou menos parecido, se elas quiserem falar mais um pouco. Mas só complementando a pergunta, né, a resposta, na verdade, o que normalmente a empresa, o que faz a diferença ali para entrar na empresa, eu acredito que justamente é isso, você ter essa afinidade com os valores da empresa. Então, um ponto bem relevante é o nosso credo, que a gente é muito pautado em todas as atitudes que a gente toma dentro da empresa, todos os projetos são baseados no nosso credo, que é um texto longo, assim, onde fala sobre como a empresa, né, a companhia se preocupa com todas as pessoas que estão envolvidas com a companhia. Então, tanto os funcionários, os colaboradores, os pacientes, os clientes, os médicos, os acionistas. Então, todo mundo é responsável ali por garantir a qualidade das entregas, né, e fazer essa diferença no mundo.
Então, aquilo, assim, a cada dia mais eu acredito, né, vivendo ali dentro da empresa, que quanto mais você entende o credo e você vive ele, você está mais de acordo, assim, evoluindo dentro da empresa. Então, na minha experiência, acredito que tenha sido isso. Se as meninas quiserem falar a delas, acho bacana. Eu acho que a Jéssica falou super bem, essa questão do credo realmente é algo muito importante, mas nas entrevistas, eu acho que uma coisa que conta muito é como você se vende, né? Como acho que foi a Gi que falou no início, essa questão do protagonismo é algo muito forte, então, como você conta a sua história é algo que tem bastante peso, e é muito legal que, por exemplo, se você tenta, foi o que aconteceu comigo, né? Eu sei que não foi o caso de todos, mas às vezes você foi super bem em todo o processo, mas chegou lá, te encaminharam numa vaga que não era o seu perfil, e às vezes você não passa nessa entrevista. O legal é que a empresa, ela te retém. Então, assim, de vez dela simplesmente te descartar, ela te dá a oportunidade de tentar outras áreas. Então, foi o meu caso. Eu fiz uma entrevista em uma área, na Consumer, não tinha muito meu perfil, a gente descobriu, né, conforme foi acontecendo a entrevista, mas aí eu acabei recebendo outra oportunidade para uma área que tinha muito mais a ver com o meu perfil. Eu também acho que é algo que é um diferencial, eu gostei muito, assim, de todo o tratamento que a Johnson teve comigo, né, e com todo mundo aqui no processo. E eu acho que isso é um diferencial, né? Porque você tem que olhar a empresa que você está entrando e o RH acho que é uma boa porta de entrada, assim, para você ter uma noção de como vai ser sua vida lá dentro. Teve uma pergunta aqui, só para complementar isso, que perguntaram se é só por processo seletivo ou por vaga pontual. Tem casos que abrem vagas pontuais, que a gente tem algumas pessoas no grupo que entraram por um processo. Teve umas que entraram para o processo seletivo, que eu acho que é a maioria do caso, mas também teve casos pontuais que foram alguma vaga que às vezes o estagiário saiu ou trocou de empresa e acabam abrindo. Se as meninas quiserem contar também a experiência delas, fiquem à vontade, gente. Eu queria complementar uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim. É igual a Renata falou, ela teve essa experiência de ser direcionada para uma outra vaga. A minha experiência ela foi um pouco diferente. Eu não fui aprovada na dinâmica do processo seletivo. Eu não havia sido aprovada, então depois, assim, 2 semanas depois, eu recebi uma ligação. A gente achou uma vaga e você é perfeita para a vaga. E eu achei que isso foi muito importante para mim naquela hora. Eu saber para qual área eu estava indo, esse match que eu tive com a vaga e com o gestor, eu acho que foi muito importante para mim naquela hora. Então, assim, você se conhecer suas experiências, conhecer no que você é bom e mostrar isso na entrevista, mostrar isso durante todo o processo é realmente muito importante. Você saber, assim, se conhecer e saber por que você quer estar lá. Eu não estou fazendo um processo porque meus amigos estão fazendo. Não, por que você quer fazer? Por que você está lá? O que te diferencia que vai fazer você se destacar naquele processo? Eu acho que isso foi muito importante para mim, esse match e saber o que eu queria e me conhecer o suficiente para me vender bem. E desculpa, Gi, pode falar. Fica à vontade. Só para complementar um pouco também esse ponto, também não quero perder muito foco, quem sabe depois a gente não marca para falar de processos mais na profundidade, mas eu fui chutada do processo no começo, tipo, logo depois daquele, a gente tinha que fazer um vídeo também, teve uma etapa de vídeo para fazer uma opção de melhoria em alguma coisa e tal, eu fui chutada, fiquei super chateada, já estava indo para outra empresa, aí me mandaram um e-mail falando, tem uma vaga tal, a gente acha que seu perfil... Então, assim, gente, esse negócio de banco de talentos também super funciona. Não é tipo, vamos deixar lá e vamos esquecer. Se eles precisam, a primeira coisa que eles fazem é ir buscar realmente naquele banco de talentos e pessoas que também estão em busca. Então, acho que uma dica muito boa é você ter esse networking e vai se conectando, gente. LinkedIn, por exemplo, é uma super rede. Eu me conectava muito com a menina da RH, que se chama Ana Capeleto, inclusive, já fica a dica aí. E, gente, eu enchia muito o saco dela, muito. Então, quando eu soube a vaga, ela já me mandou mensagem e falou, eu já conheço você também faz tempo, tal. A gente se conhecia de outros lugares. Então, se conectem bastante. E eu acho que o segredo não é exatamente você participar, né, igual essa pergunta aqui, você participa de algum grupo acadêmico? Não necessariamente você precisa participar de alguma coisa para você estar na Johnson's, mas o que importa é você explorar o seu protagonismo dentro das coisas que você se envolve. Por exemplo, quando era criança eu vendia cupcake. Eu peguei isso e explorei o máximo que eu pude na minha entrevista, fiz um slide, falei, quando era criança eu fazia isso, porque todas as coisas que a gente faz na nossa vida já mostram alguma qualidade, alguma característica nossa que vai se destacar. Então, o segredo é você saber explorar as coisas que você fez,
e não necessariamente você pensar que você não fez nada, então não vai estar lá. Só explora, faz um bom storytelling, assim, que com certeza vai dar bom. O que eu queria falar só para fechar é que eu acho que faz super sentido as meninas comentarem sobre como a Johnson tem essa visão humana da coisa, porque faz todo sentido com o tema que a gente está discutindo aqui sobre presença de mulheres no mercado de trabalho. A Johnson, ela faz, acho que a gente está tentando pelo menos deixar bastante claro que a Johnson faz isso para todos os grupos sociais, para os grupos, enfim, que é uma coisa que é para todo mundo, sabe? Tanto desde o começo nos processos seletivos, quanto no desenvolvimento durante a empresa, durante o seu trabalho na empresa, o seu crescimento na carreira. E assim, é legal de ver que quando você entra na Johnson, você não encontra pessoas que estejam fora disso. Você não encontra pessoas que são intolerantes, quer dizer, lógico que não é uma empresa perfeita, né? Ainda, lógico, como todo lugar, como todo mundo, tem coisas para serem melhoradas. Mas você não encontra pessoas que têm uma mentalidade exclusiva, que é uma mentalidade que não se adequa, que acha que mulher é menos, que acha que, putz, essa pessoa ela é negra, ela é menos, essa pessoa LGBTQIA+, ela é menos. Não, a gente não encontra isso, não faz parte da cultura da empresa. Desde do credo que as meninas falaram, que super rege tudo que a gente faz dentro da empresa, mas é que é legal ver também que não é uma coisa que é da boca para fora, sabe? Não é uma coisa que a Johnson coloca só nos perfis sociais, no LinkedIn, no Instagram, essas coisas, que fica de fora, não fica. E aí, acho que até se vocês quiserem trazer meninas para falar sobre os modelos de vocês dentro da empresa, porque a gente sempre comentou que tem muitos cargos de liderança femininos, né? E aí, se vocês quiserem falar das mulheres maravilhosas das áreas de vocês. Eu posso começar. Como eu falei, eu estou fazendo marketing, então é marketing de oncologia. Então, dentro da oncologia, a gente tem medicamento para bexiga, próstata e pulmão. Então, são 3 áreas que a gente chama de BUs, no qual o gerente de produto, das 3, 2 são mulheres e 1 é homem. O meu gestor é o único homem, mas a chefe de todos é farmacêutica, é uma mulher. E eu amei que desde o início eu consegui super me identificar com ela. Então, ela faz farmácia, eu também faço farmácia, então nesse momento já rolou aquela identificação. Depois eu vi aquela mulher mandando em todo mundo, tipo, fazendo tudo rápido, sabe? Aquela pessoa ativa, e todo mundo tem muito respeito dela, todo mundo fala, nossa, que a Thalia, a Thalia, a Thalia. Então, eu acho que colocar essas pessoas nesse tipo de liderança fazem com que nós que a gente está entrando nesse mundo de começar a trabalhar, a gente consiga se inspirar bastante. Então, eu consegui super na hora me inspirar com essa chefe que é maravilhosa, mas também eu consegui me inspirar, por exemplo, com minha analista, que é a que está mais próxima de mim. Então, ela tem 24 anos, ela é muito próxima da minha idade, e ela é incrível, todo mundo deixa muitas responsabilidades com ela, então ela faz muitas coisas, toca muitas coisas sozinha. Eu acho que tem realmente essa identificação de, nossa, ela é jovem, eu consigo ser em algum momento como ela. Então, eles sempre falam, Stephanie, se foca com o seu analista, olha, se espelha em tal pessoa, porque eu acho que você consegue realmente fazer isso. Então, tem muitas pessoas para você se inspirar dentro da sua área. Não precisa você ir para outra área para você falar, nossa, aquela mulher é incrível. Dentro da área já tem mulheres incríveis. Inclusive pela posição, assim, que elas vão ocupando, né? Por exemplo, a minha gestora, ela começou como estagiária igual eu, na mesma cadeira, exatamente, estagiária de trade de Canal Pharma, e hoje ela é gerente. Então, você vê também que a empresa dá essa oportunidade para você crescer lá dentro. Então, você tem grandes modelos de mulheres, e principalmente mulheres que começaram onde você está começando, né? Então, você olha e fala, eu também consigo chegar lá se essa pessoa chegou, e você gruda lá e vai aprendendo e vai galgando a sua carreira também. E eu queria comentar, eu sou da área de engenharia, né? Então, a área de engenharia, geralmente todo mundo associa a uma área mais masculina. E eu acho que, assim, hoje, na minha área, a minha maior inspiração é uma engenheira que tem lá, que ela foi, inclusive, a primeira engenheira da área. Era uma área que até alguns anos atrás só tinha homem. E ela foi a primeira engenheira da área. Ela foi conquistando o espaço dela. Ela foi dentro da área e também fora da área, em relacionamento com os outros setores, tudo. E a gente, hoje, eu vejo a grandeza dela e eu fico, assim, completamente encantada, justamente por isso. Ela conquistou o espaço dela, ela batalhou pelo espaço dela e ela abriu o caminho para as mulheres dentro da engenharia ali na área. Então, eu me inspiro muito nela por isso.
Eu posso falar também da minha área. Meu time, atualmente, a gente tem 13 pessoas e 10 delas são mulheres. Então, é incrível, né, ter esse volume tão grande de mulheres. E todas, assim, seria injusta citar uma só, né, que me inspira, porque todas elas, em cada posição ali, em cada cargo, sendo analista júnior, sendo ela pleno, sênior, ou coordenador ou gerente, todas elas, tipo, têm o seu valor e coloca ali, afirma a cada dia, né, o poder que elas têm, e que não faz diferença nenhuma elas serem homem ou mulher, tipo, elas estão ali na posição porque elas têm uma capacidade incrível e que, assim, me inspira todos os dias, e compartilhar isso com vocês, espero que também inspire, porque a gente vê, assim, além, né, do meu time que é mais próximo a mim, eu vejo outros cargos, assim, acima, né, porque a qualidade, ela vai criando outros níveis, e aí a nossa diretora global de qualidade é uma mulher, e assim, gente, incrível, né, imagina, uma pessoa super, assim, poderosa, que, né, tem uma capacidade incrível, e tá ali, começou como uma estagiária e chegou naquele patamar, sabe? Então, são histórias realmente muito bacanas de se ver e falar, nossa, um dia eu chego lá. Acho que eu gostaria também de falar que eu me inspiro muito na minha gestora. Eu acho que é meio óbvio, né? A gente fala que se identifica logo de cara com quem a gente tem contato todo dia. Mas uma coisa que eu admirei logo de cara nela é porque assim que eu conheci ela no início desse ano, ela estava grávida e ela está até o momento. E ela trabalhou todos esses meses grávida e eu sei que eu acho que a Johnson tem isso de ser muito normal tirar licença a maternidade, eles são muito normais com isso. A minha gestora, ela acabou de assumir uma posição maior, ela foi promovida logo após que ela ficou grávida, mas foi muito legal ver todo o apoio do time e como ela se esforçou para poder me ensinar tudo que ela podia nesses meses antes dela tirar a licença dela. Então, ela trabalhou todos esses meses me dando todo o suporte, me ensinando tudo muito bem e tudo isso grávida, então acho que é um a mais, porque eu fico me imaginando, eu fico, nossa, gente, como que eu ia dar conta de tudo isso? Porque tem todo o preparo da casa, você tá grávida, você acaba ficando, enfim, vai chegando no final da gravidez, começa a ficar as coisas mais complicadas, e ela se dedicou ao máximo, e a gente vê o quão exemplo de mulheres fortes que a gente tem, e eu vejo isso todo o tempo na Johnson. Eu acho até engraçado, porque no meu time também, meu time é menor, são 4 pessoas, 4 mulheres, inclusive, responsáveis, e a responsabilidade é a América Latina inteira, para nós 4. E aí, quando eu entrei, tinha uma voltando de licença maternidade, e agora em setembro sai mais uma. E aí é muito engraçado, mas é ótimo também ver isso de que elas têm essa liberdade de sair de licença maternidade e voltar e não ter aquele medo de que eu vou deixar de ser promovida por ter ficado grávida, ou minhas oportunidades vão diminuir porque eu fiquei grávida. Isso não é da cultura da empresa, não é assim que eles se posicionam, e é bem legal que também, além da licença maternidade, tem uma licença paternidade também, que é muito fácil você largar, só deixar a mulher sair e ela que lute, falando num casal hétero, né, no caso, deixar ela lutando lá sozinha com as crianças, né, não é assim, lógico, tem os programas de apoio, tem as licenças e tudo mais para dar um apoio para elas, e isso é bastante legal, tanto na questão de valorização da profissional, de querer sempre promover as pessoas que estão ali dentro. Então, a Johnson é uma empresa que primeiro olha para dentro, depois abre as oportunidades para fora. E é legal que tem essa valorização, né? E aí, mesmo com esses pontos específicos, ninguém fica de fora, ninguém fica para trás, né? E uma coisa super, super legal também, né? Como a Jéssica tinha comentado, o Credo. Por exemplo, o Credo foi escrito em 1943, né, se eu não estou enganada, e ele já tratava desses temas de inclusão. O Credo basicamente fala que todos os funcionários devem se sentir seguros, deve ter essa inclusão dentro da empresa, essa atenção para esses grupos,
E, 1943, as mulheres puderam votar em 32 e até 1916 só podiam trabalhar se o marido deixasse. Então, é um documento antigo que traz uma pauta que está super em alta hoje, né, onde as pessoas abraçam mais essa causa, também reconhecem mais. Então, eu acho que a gente fala dessa forma, né? A Johnson's é uma empresa inclusiva, a Johnson é uma empresa que olha para as mulheres. E é muito além, realmente, de só postar e só falar que é, porque é uma coisa que as empresas precisam fazer, sabe? Tanto que a empresa foi fundada em 1986, e a primeira leva de contratados teve mulheres cientistas. Então, veja bem, assim, é uma empresa que realmente trata disso com muita seriedade, né? Desde os seus primórdios, assim. Então, não é que agora é modinha, vamos lá, uhul, vamos fazer essas coisas. Você percebe, assim, em tudo, e realmente tem muitas mulheres na liderança, muitas mulheres de referência, são muitas iniciativas, os times, né? Meu time também é só mulheres, a gente tem só um gestor que é homem lá, mas de resto, tudo mulher. Então, você vê, assim, é um documento que guia muito o princípio e o valor da empresa, e desde antes é uma coisa que está lá no papel e a empresa realmente pega isso para si, sabe? Então, dá muito orgulho e realmente é muito lindo ver que as coisas acontecem de fato, sabe? Arrasou, Mar. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui no chat. Sobre como a liderança é tratada, se tem algum tipo de incentivo, acho que a gente já comentou, não sei se alguém quiser complementar mais alguma coisa sobre isso, mas aí senão a gente vai para a próxima pergunta. Acho que tem outra, né, da Ana Paula Brandão, fala, teve algum momento específico onde vocês se sentiram incapazes para desenvolver algum projeto? Como se comportaram diante dessa situação? Ou uma abertura para vocês conversarem no momento, com seus gestores no momento da dificuldade? Eu até queria comentar um pouco, porque, obviamente, a gente, tanto estagiário como qualquer pessoa, a gente entra e está aprendendo, né? Então, sempre, uma coisa que eu acho incrível da Johnson é que sempre tem essa cultura também de feedback. Então, em todo momento, e eu acho que é uma coisa até de respeito, também uma coisa de eu prezo pelo seu crescimento, então por isso que eu vou dar esse tipo de opinião para você, para que você possa crescer, para que a gente possa crescer, né, na sua carreira. E teve um momento que eu estava falando sim para tudo. Obviamente a gente é estagiária, a gente talvez quer ser efetivada, então você termina falando sim para tudo e às vezes você não consegue ter tudo, e também você tem que ter um momento para falar, tudo bem, acho que eu não consigo mais, me dá um momento, a gente pode conversar depois com o seu gestor. E o gestor veio falar comigo e falou, Esté, eu tô vendo que você tá com muita coisa e às vezes você não presta atenção, tipo, nos detalhes mínimos das últimas coisas que você fez. Então, talvez os primeiros 3 projetos que você tá fazendo estão perfeitos, mas como você tá tendo muito, eu acho melhor você prestar atenção. Então, se você quiser mais tempo, é só conversar comigo, fica tranquila. Então, eu acho que nesse momento, no início, eu falei, nossa, eu não acredito, sabe? Chega aquele momento de repensar. Mas ele falou de uma forma tão aberta e realmente você sentia o cuidado do meu gestor na hora de falar isso, que eu não me senti mal. Então, eles têm muito essa cultura de conversar com você, de falar, Stephanie, se você está sentindo alguma frustração, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Vamos ver sobre as priorizações. Se você não tem muita noção de priorização, fica tranquilo. Às vezes eu também tenho alguns problemas de priorização, mas a gente pode conversar para a gente poder ter uma lista, para saber o que é melhor você fazer e focar nisso, depois tu focar em outro, ver se você precisa de uns dias mais, uns dias menos. Então, eu tenho tido essa experiência bastante de feedback o tempo todo. Stephanie, nessa reunião, eu acho que você poderia ter tocado um pouquinho mais isso, seja mais direta, comece por aqui, comece pelo storytelling. Então, eu adoro muito a Johnson, porque realmente eles me dão esse espaço para crescer. Como profissional, pessoalmente, é muito incrível. Sim, isso que a Steph falou realmente é muito real, né? Acontece muitas vezes a gente pegar algumas tarefas bem desafiadoras. Isso eu acho que é algo muito positivo para a companhia, porque mostra que o estágio aqui você não vai ficar só imprimindo papel, fazendo os job que a gente fala, né? De uma forma bem vulgarzinha, mas lá você realmente pega grandes desafios e é esse que é o sentido, né? Você está lá para se desenvolver. Então, existem alguns programas dentro da própria empresa, que é onde o gestor vai fazendo o acompanhamento do seu estágio. Então, geralmente a gente tem uma conversa de meio de ano,
Alguns gestores fazem acompanhamento semanal, né, que a gente faz os nossos one-on-ones, e é legal que todo esse tempo ele vai acompanhando o que eles vêm dando para você. A gente também tem todo um acompanhamento de sistema do empresa e tudo mais, e a gente tem de tempos em tempos um feedback. E esses feedbacks são construtivos, né, para a gente melhorando na nossa área. Mas é muito comum, gente, agora falando de igual para igual, é muito comum chegar um balde de água fria, você não tem a menor ideia do que fazer, só que você nunca está sozinho. E aí, essa questão da conexão, eu acho que é algo fundamental na empresa, porque as pessoas são muito legais. Então, o pessoal é colaborativo, se você precisa tirar a dúvida com uma outra área, as pessoas te atendem, às vezes não naquele momento que você precisava, né, mas você vai remanejando a agenda, mas as pessoas estão muito abertas para ensinar. Então, eu, pelo menos assim, em nenhum momento me senti abandonada, sabe? Então, naquele momento que eu precisava soltar alguma coisa, eu tinha alguém para me ouvir, a minha gestora, como a Steph falou também, foi dando alguns direcionamentos, e é isso que é o legal, que no final você consegue ver todo o seu processo de desenvolvimento, sabe? Sim. Dando um exemplo que aconteceu hoje, eu peguei um projeto que eu não fazia ideia de como fazer, de como começar, nem como começar. E aí eu comecei a tirar dúvidas com várias pessoas, fazer várias conexões, mas mesmo assim eu ainda não sabia como fazer. E aí eu acho que, dando um exemplo, né, de mim, que eu fiquei tentando me virar muito tempo sozinha, sabe, tentando, não, eu tenho que entregar sozinha, e tentando me virar. Só que aí eu falei assim, não, eu vou conversar com a minha gestora. Aí conversei com ela, ela foi super, não, por que que você não falou comigo antes? Eu posso te direcionar para tal pessoa, não precisa se preocupar, realmente você não tem ainda o treinamento para fazer isso, vamos te preparar. Então, acho que é legal isso, que às vezes a gente fica tentando entregar e fazer sozinha, e não, a gente tem suporte, aí eu acho que é legal a gente lembrar que tem sempre alguém para ajudar. Se você não consegue com alguém com as suas conexões, vai ter o seu gestor sempre ali para te ajudar, a sua equipe. E uma coisa que eu, pelo menos pela minha experiência, eu sinto que é exatamente isso. A gente sempre tem alguém para ajudar. No começo, quando eu entrei, eles falavam para mim muito de máquina, de processo, disso, daquilo. Eu falava, gente, o que vocês estão falando? Eu não entendia nada, porque justamente pelo home office eu nunca tive contato com a fábrica, eu nunca fui até a fábrica conhecer, ver, nada disso. Estou 100% home office desde o início do meu estágio. Então, ali nas primeiras semanas, quando eu levantei essa dificuldade para as pessoas que trabalhavam comigo, para o meu gestor, eles começaram a ir até a fábrica, gravar, tirar foto, tudo para ajudar, entendeu? Tipo, as pessoas são muito solistas, a gente não está abandonada, a gente tem uma rede de suporte muito boa, muito forte, sabe? E eu acho que é isso que ajuda muito a gente a crescer dentro da empresa, porque a gente tem uma rede de suporte que colabora muito para isso. Ai, que pergunta ótima aqui no chat, gente. A Aline perguntou, vocês falaram que a empresa dá bastante abertura para o crescimento de vocês, mas acho que em alguns momentos a gente acaba se cobrando muito na hora de assumir responsabilidades. E como que a gente trabalha isso consigo mesmos, né? Bom, falando por mim, assim, tá? Eu entrei em fevereiro, e aí, logo quando, pelo menos na minha área de farmacovigilância, logo quando você entra, estava saindo uma estagiária e eu estava entrando no lugar dela. E uma das atividades que a gente tem que fazer na área de farmacovigilância é fazer o treinamento de farmacovigilância, tanto para os nossos terceiros da empresa, quanto para a área interna. E o da área interna está acontecendo agora, e das empresas terceiras é uma coisa que acontece do ano inteiro, né? E aí, quando você é estagiário, você entra, você fica um pouco perdido, né? Você fica tipo, ai meu Deus, essa responsabilidade, eu vou treinar os terceiros da Johnson, e se eu falar uma abobrinha, isso vai refletir na Johnson. Assim, quando a gente... Eu acho que a chave para você se sentir um pouco melhor com as suas responsabilidades é, primeiro, perguntar. Se você está insegura com o que você está fazendo, pergunta, não tenha medo de perguntar. Isso desde da empresa, no seu trabalho, quanto na faculdade, com os seus amigos, com a sua família, enfim. Se você está se sentindo insegura, se você não tem certeza de como fazer, pergunta, primeiro passo.
Acho que o segundo passo, se você ainda assim não está se sentindo pronto, que é normal, porque você está começando ou você está fazendo aquilo pela primeira vez, chama ajuda. Tipo, nos primeiros treinamentos, a analista da minha área entrava comigo. Até eu me sentir um pouco mais segura e para fazer isso do meu jeito, do jeito que eu achava que fazia sentido fazer. E o terceiro passo, que as meninas comentaram também, é sobre priorização. Às vezes a gente se cobra de uma coisa, a gente se entope de várias coisas, a gente não prioriza nada, e aí você fica ansiosa porque você tá com muita coisa para fazer e aquilo ali não tá fazendo sentido. Enfim, eu acho que vale mais a pena entender quais são suas responsabilidades de verdade, o que aquilo ali precisam de você para fazer, e aquilo é sua responsabilidade, e o que você está dando conta de assumir. Então, nos primeiros meses do meu trabalho, por exemplo, eu estava aprendendo o que eu estava fazendo. E a Johnson é uma empresa que tem muitas coisas legais para você fazer além da sua área de trabalho. E aí você fica tipo, meu Deus, eu quero fazer tudo. E aí, meu Deus, não dá tempo de fazer tudo. E aí o que aconteceu? Eu entendi que para mim, naquele momento que eu estava aprendendo, não fazia sentido eu entrar em vários projetos depois. Mas depois, no segundo, no terceiro mês, eu entrei, por exemplo, num grupo que eu e a Andressa a gente participa, que é o Chain Reaction, que é o grupo dos estagiários de R&D. Então, é um grupo que tem várias ações ali internas. E aí foi aquilo, foi pegando jeito. Hoje eu sou a líder do grupo, que é uma coisa que cabe para mim, que faz sentido para mim. Então, eu acho que a chave de você, como trabalhar aquilo, senta com você mesma e vê o que está fazendo sentido e o que não está. Porque o que vai fazer sentido para a pessoa não é o que vai fazer sentido para você. As realidades são diferentes, são pessoas diferentes, tá? E aí considera também o ambiente que você tá. Às vezes, não é só a sua capacidade ou não de fazer alguma coisa. Querendo ou não, a gente tá numa crise mundial aqui que tá todo mundo afetado, sabe? Às vezes a gente tá se cobrando por uma coisa que a gente agiria de um jeito numa situação ideal e que a gente não tá nessa situação ideal. Então também é importante a gente ser legal com a gente mesma, né? Então se a gente fosse... Qual que é o discurso que a gente faria pra uma amiga nossa, por exemplo? Faz pra gente também, às vezes ajuda. Outra coisa que eu acho legal, né, a gente falou muito bem aí sobre os pontos, mas uma questão que eu até ouvi de feedback da minha gestora é a questão de você ter gestão de expectativa. Então, por exemplo, a gente está muito nesse momento que, poxa, a gente é estagiária, vai ter que efetivar, vai ter que fazer não sei o quê, depois tem que fazer não sei o que lá. Então, assim, é muita coisa e toda hora vai ter um desafio novo. Então, assim, organização acho que é uma coisa primordial, você tem que ter noção de onde você está e onde você quer ir. E essa questão de gestão de expectativa é você entender o processo. Então, por exemplo, poxa, hoje você tem uma etapa, você não tem que agir como um sênior logo no início, entendeu? Você tem que entender que você vai precisar passar por umas situações complicadas para você se refinar. E aí sim você tem umas atitudes mais maduras. Então, assim, confia no processo também, sabe? Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento. Essa gestão de expectativa, ela é muito interessante pensando também nos próximos passos, né, de efetivação. Então, por exemplo, eu já entrei logo no primeiro dia, eu já queria efetivar. E eu já falei para minha gestora, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. E ela falava, calma, as coisas têm um processo. Não adianta você querer efetivar se você ainda não se desenvolveu. Então, isso também acho que é algo importante. A gente acaba se cobrando, mas a gente tem que ter esse respiro, né, e ir controlando. Outra coisa também que eu acho muito legal é o autoconhecimento. Então, assim, que acaba incorporando isso que eu falei. Porque, por exemplo, cada etapa que você passa, cada desafio, você vai conhecer um pouquinho da sua atitude, como que você age frente a isso. E tudo isso no final, sem você perceber, você vai ter muita coisa para vender. Então, no momento de entrevista, você vai saber o que faz e o que não faz sentido para você, sabe? Então, cada etapa é essencial e acho que é muito isso, ter calma com tudo e aprendendo. Você está lá justamente para isso, para aprender. Uma das coisas a Rê comentou nesse feedback, às vezes você aproveita para na hora de se vender. Uma das coisas que, quando o meu gestor fez aquele feedback, falou, Esté, o que eu estou te dando é um presente, porque você pode pegar isso e pode falar na hora de uma entrevista. Então, eu tive dificuldade nisso, mas eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a me remanejar, aprendi a fazer as coisas de uma forma diferente, entendi que eu preciso priorizar essas coisas. Então, realmente, às vezes a gente fica um pouquinho até ansiosa, muita coisa a gente fala assim, a gente às vezes fica com esse medo, mas além de tudo que as meninas falaram, para mim a comunicação sempre foi tudo. Então, minha analista falava, Esté,
vamos fazer uma coisa? Se você se sente preparada, se não, fica tranquila, eu te ajudo. Às vezes ela falava, Esté, eu acho que você está preparada. Tudo bem você tocar isso sozinha? E falava, não, tudo bem. Ou vamos fazer uma coisa, vamos treinar um pouquinho para você conseguir fazer. Então, sempre tem essa questão de conversar, de você acha que eu estou preparada? Eu acho que você está preparada. Então, fica tranquila, você consegue. Então, além de tudo isso que as meninas falaram, comunicação com seus gestores, com seus superiores sempre é muito importante. Gi, a gente tem mais alguma pergunta daquela listinha? Você que estava acompanhando? Tem umas questões mais que a gente tinha separado um pouco mais para o final, mas tem uma aqui que é bem legal. Qual que é a perspectiva que vocês têm hoje em relação à inserção da mulher no mundo empresarial? Bom, eu acho que eu posso começar essa. Todo o meu background foi em indústria automobilística. Não quero fazer uma crítica, nada disso, mas eu sempre trabalhei com muito homem. E sim, já passei por momentos que tive que ouvir situações. Você tinha que estar na cozinha fazendo bolo. Então, assim, existe sim machismo, né, no mercado de trabalho. E isso é algo que, pelo menos até hoje, né, nesse ambiente virtual que eu estou na Johnson, eu não tive em nenhum momento. E muito pelo contrário, eu me sinto muito respeitada, sabe? Eu sinto que todos os homens tratam a gente com muito respeito dentro da companhia. Isso é algo que me faz me sentir muito bem. Porque quando você está num ambiente onde as pessoas têm esse tipo de tratamento, né, sendo machista com você, de uma certa forma você acaba se sentindo inferior. E isso é horrível, porque acaba impactando no seu trabalho. Então, dentro da empresa, pelo menos até hoje, assim, eu não tive nenhum caso para reclamar. É muito bom. E só complementando um pouco, eu acho que, assim, o mercado hoje, de uma forma geral, ele está reconhecendo mais a importância da mulher, a necessidade da mulher. Então, assim, saindo, assim, de um mundo Johnson, e se a gente for olhar outras empresas, são várias as empresas que têm iniciativas para contratação de mulheres. Tem uma, inclusive, uma startup de contabilidade, não sei se alguém que conhece, ela chama Leoa, que ela lançou recentemente um programa para contratar mães e gestantes que queriam voltar para o mercado de trabalho e que não tinham tantas oportunidades pela questão de ter filho. Eles lançaram um regime home office totalmente flexível, com horário totalmente flexível, para que as mulheres pudessem se adaptar. E se a gente for olhar, tem muitas outras empresas fazendo isso hoje, tem muitas empresas que estão com programas de estágio exclusivo para mulher, programa de contratação exclusivo para mulher. Então, na minha visão, hoje, a mulher ela já é mais bem vista no mercado de trabalho. As empresas já veem mais a necessidade da inclusão da mulher no ambiente. Ainda assim, tem alguns lugares a gente sempre vai se deparar com essa questão do machismo, uma certa resistência à posição da mulher, a mulher assumir um cargo alto, um cargo de liderança ou algo do tipo, mas é uma coisa que está melhorando. Aos poucos, eu acho que a gente vai atingindo o ideal, que a gente ainda, infelizmente, não está. Outra iniciativa também que é legal, que eu vejo algumas empresas trazendo, ainda não acontece na Johnson, mas pode ser um plano futuro, alguns programas voltados para a mulher. Então, por exemplo, trainee para mulher no mercado, sei lá, na manufatura, que é algo onde ainda existem muito homem, ou vagas de engenharia somente para mulheres, para estimular essas mulheres verem para esse tipo de mercado também, sabe? Eu acho que está realmente sendo algo necessário, a mentalidade já tem mudado muito, isso é excelente, e eu acredito que é isso, as empresas estão começando a buscar iniciativas para a gente ter um equilíbrio, né? E deixar de existir esse machismo. Eu acho que também é bastante legal a mudança de que se a gente vai colocar, a gente precisa, sei lá, colocar uma mulher aqui para as coisas, sei lá, serem, porque elas são, sei lá, mais empáticas, ou porque são mais doces, ou porque são mais calmas. Eu acho que isso, felizmente, eu acho que isso está mudando bastante nos últimos tempos, no sentido de que as pessoas estão entendendo que é importante ter uma mulher pela representatividade, pelo que ela vai agregar, pela vivência dela, e que as mulheres não são adicionadas ali para fazer esse trabalho de apaziguadora, que não é essa a ideia, né? A ideia é trazer a sua vivência
é trazer o que você tem, que o resto da comunidade, que o resto dos funcionários, quanto o resto dos clientes vão se identificar com aquilo. Isso é ótimo, que não fica mais... E perde um pouco esse lance de que, é uma desculpa, sabe? A gente só precisa fazer isso para se adequar. E graças a muito estudo, e eu acho que também é um caminho muito legal que as empresas estão tendo agora, de discutir esses assuntos, de trazer pessoas para conversar sobre esses assuntos, tanto na questão das mulheres, quanto na questão negros, da população LGBTQIA+, enfim, eu acho que todo esse trabalho de educação ao entorno disso também é bastante importante, tanto para mudar o pessoal que já está lá, as lideranças mais antigas, um pessoal que já não discutia isso, que nem a gente está discutindo abertamente agora, quanto para deixar claro qual que é a posição da empresa para as pessoas que estão chegando, né? E também assim, né, gente, a gente está vendo o mundo hoje está totalmente diferente, né? As pautas vêm com mais força, as coisas tornam proporções muito maiores, né? A globalização ajuda muito nisso. Então, eu acho que é um ritmo natural que as empresas vão seguir. Eu acho que antes talvez fosse muito por essa modinha, né? Não modinha, mas vamos lá, vamos fazer uma coisa para mulheres aqui, porque tá todo mundo falando que é legal e eu quero estar no jogo, então vou fazer isso. E é um movimento que o mundo está tendo, e nós também como mulheres, e a gente, assim, estudante, estagiário, ainda começando na carreira, a gente já tem essa noção e essa pauta pra gente. A gente pega para si e fala, não, eu vou lutar com isso porque eu tenho essa luta para mim e eu tenho que fazer algo quanto a isso. Então, acho que nós, mulheres, a gente também vem abraçando essa causa cada vez mais cedo, ensinando também as próximas gerações a abraçarem essas causas. E a gente também faz parte da mudança, sabe? Acho que a gente sabe que o mundo empresarial está mudando, as empresas estão se adequando e elas precisam fazer isso, senão elas não vão existir mais, porque as pessoas exigem isso, até os consumidores. Mas nós também, eu acho que às vezes a gente tem medo, né? Assim, não sei as outras meninas, mas quando eu entrei, eu fiquei com um pouco de medo, assim, eu via, por exemplo, o meu gestor, se ele falava alguma coisa, eu já ficava, esse cara é muito sábio e, meu Deus, vou pegar o que ele fala aqui para a vida. Aí, se eu via a minha gestora falando, eu falava, mas será que não tem um jeito de... Será que tudo isso é verdade mesmo? Então, também a gente recobrar o nosso comportamento e ter também confiança na gente mesmo, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente está num processo seletivo, igual eu estava na Johnson's, aí eu ficava, tem alguém mais é melhor que eu. Se tem um homem que tem uma experiência tal, ele vai passar primeiro do que eu. Então, a gente também não ter medo e não ter esse receio, né, de fato ir para a luta e falar, eu quero estar aqui porque eu sou foda, desculpa a palavra, gente, mas quero estar aqui porque eu mereço, porque eu posso estar aqui, porque eu sou competente, não porque eu sou uma mulher e vou fazer volume aqui para vocês serem legais. Então, também confiar no seu potencial e mostrar que você... E mostrar isso, que você é competente, você está lá porque você merece, e não só porque eles querem fazer um volume a mais no time de mulheres, sabe? Então, confiar muito em você e confiar na luta que você pega para si, assim, e buscar empresas que tenham a ver com isso, né? Você não vai trabalhar numa empresa que não liga para as mulheres. Então, também buscar sempre esse fit e ser uma porta de mudança também. Exato, acho que aí um recado para as mulheres que estão aqui, o que vocês puderem fazer para estudar, para se firmar, para ter um background de vocês, para vocês poderem sair dessas situações quando vocês forem expostas a elas. Então, para vocês não terem que se sujeitar a trabalhar numa empresa que não pensa nessas coisas, que não pensa em vocês. Então, o que vocês puderem fazer para vocês, em questão, estou falando de desenvolvimento pessoal e intelectual mesmo, tá, gente? Para vocês não ficarem dependendo das pessoas que não ligam para vocês e diferente do que a gente está falando, diferente do que a Marcela falou, até as empresas que só querem a gente para fazer volume, sabe? Então, façam isso, assim, por vocês, e esse passo que vocês tomarem por vocês é algo que vai refletir na sociedade inteira, tanto, principalmente para nós mulheres, mas também para a empresa, porque elas vão entender, tipo, putz, as mulheres não estão querendo ficar aqui, como é que eu vou me manter? E aí, se não muda por bem, vai ter que mudar por mal, sabe? Mais ou menos por aí. Pessoal, a gente queria abrir um momentinho aí para ver se tem alguma pergunta adicional, né? Porque a gente estourou aqui o horário. A ideia era ser uma live de 1 hora. Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa em relação à percepção da mulher no mercado de trabalho ou da empresa em si? A gente está aqui, né, disponível para responder. Caso não, a gente vai encerrar a live. Vocês gostariam de levantar mais algum ponto?
E também qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente colocou o LinkedIn, eu tenho certeza que se vocês precisarem de nós, a gente vai estar dispostas, disponíveis a vocês. Eu vou compartilhar, então, enquanto esses momentos finais de perguntas, a nossa apresentaçãozinha. Os QR Codes aqui, gente, são os LinkedIns de cada uma. Então, se vocês tiverem mais perguntas sobre as áreas que a gente trabalha, sobre as faculdades, ou enfim. Sobre o processo seletivo. Sobre o processo seletivo. Eu sei que é uma época um pouco tenebrosa o processo seletivo. Mas a gente pode ajudar também, com certeza. Perguntaram aqui no chat se vai ter mais bate-papos e se convidarem a gente vem, né? Porque a gente adora conversar, a gente adora falar. Então, se tiver outros assuntos que vocês queiram saber, como as meninas já falaram, processo seletivo, plano de carreira, autoconhecimento, tem vários aí assuntos bacanas que a gente pode trazer, sim. É só chamar a gente que a gente aparece. Só chamar a gente aqui no LinkedIn, galera. Ou se vocês quiserem, podem entrar em contato com a Dani. Ela tem o nosso WhatsApp direto, caso vocês queiram falar com a gente. E a Ana Laura perguntou se tem estágio para engenheiro agrônomo, para a área de biologia. Olha, Ana, como a gente comentou aqui, né? Existem algumas áreas que não necessariamente precisa ser aquilo que você está se formando. Então, dentro da área de, sei lá, da farmacêutica, acredito que você pode entrar, sim, como bióloga, sem problema nenhum. Eu só não sei se a agronomia teria algo bem específico para isso. Aí seria algo que você teria que ir acompanhando com as vagas conforme elas vão abrindo mesmo. Mas sempre tem um espaço, dependendo daquilo que você quer se desenvolver. Engenharia química tem, gente. Engenharia tem bastante, tem bastante. Engenheiro aqui, ó. Engenheiro tem de tudo. Mas só destacando que o programa de estágio, pelo menos, você, até o momento da dinâmica, se eu não me engano, a gente não fala nem o nosso curso. Então, não é relevante isso para o processo seletivo, qual é o seu curso, até qual faculdade, você não precisa falar, você só precisa estar fazendo uma faculdade, e eles também tiraram o inglês como pré-requisito. Então, você só precisa mesmo estar fazendo uma faculdade, seja online, seja presencial, qualquer tipo de faculdade, qualquer curso, e querer estar na Johnson e querer saber qual área você quer, qual área você mais se identifica, e correr atrás de conhecimento nisso. O estágio é para aprender mesmo, eu acho. Não é para você precisa ter um background sobre aquilo para você trabalhar com aquilo. É para você realmente aprender. Então, você pode não saber nada sobre marketing e fazer engenharia e trabalhar na área de marketing. Tem engenheiro, nossa, a quantidade de engenheiro que tem trabalhando com o pessoal de RH, e eles com um brilho nos olhos, super felizes, realizados com o que eles estão fazendo. Então, assim, gente, aproveitem as oportunidades. Isso, uma coisa que a Andressa falou, eu estou na área de marketing, eu faço farmácia. Eu lembro muito bem que na hora da entrevista com o gestor, eu fui bem honesta. Eu falei, eu não sei nada de marketing. Eu gosto da área, eu conheço medicamento, eu sei mecanismo de ação, mas eu não sei nada de marketing. Ele falou, ok. E mesmo assim foi contratada, entendeu? Então, fiquem tranquilas, se RH muito bom. Acho que a RH da Johnson faz um muito bom trabalho e eles conseguem te direcionar bastante. Muito obrigada, meninas, pela conversa. Foi incrível. Eu vou finalizar aqui a gravação